Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Nesse vídeo vamos aprender um pouquinho mais a respeito de batalha espiritual. Vem comigo. Antes de entrarmos nesse assunto, preciso te levar a um entendimento para você compreender a respeito desse assunto. Em Efésios 6, vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa batalha é contra os principados, potestades, hostes e domínios que regem esse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, presta atenção. Quando lemos esse texto, dá a entender que essa batalha é algo visível, mas essa batalha não é no mundo visível, e sim no mundo invisível. Então, vamos falar então a respeito de batalha espiritual, e antes de entrar nesse assunto, acompanhe comigo na tela. Vamos ler um texto, Gênesis capítulo 2, verso de número 7, onde o texto irá dizer: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então presta atenção, em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7, vai falar sobre a formação do homem. Vamos ler mais um texto em Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Vai nos dizer o seguinte: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então presta atenção. Nesse texto em Gênesis 1, verso 27, vai mostrar que Deus criou o homem à sua imagem. E a imagem de Deus os criou homem e mulher. Então no mesmo momento, no mesmo instante, Deus criou o homem à sua imagem, mas também criou a mulher. Um pouco mais para frente, Deus ele vai descer no Éden, vai descer no planeta, e do pó da terra ele vai formar o corpo inanimado do homem. Então você vai compreender o que está escrito em Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus forma o homem do pó da terra e sopra o Espírito de Deus junto com o Espírito do homem, a Neshama, junto com o Ruá, dentro do Basar, que é a terra, que é o corpo físico do homem. E nasce o terceiro elemento, que é a Nefesh, ou seja, a alma do homem. Então o processo é assim. Deus ele faz o espírito do homem, depois forma o corpo físico do homem e depois faz o terceiro elemento, que é a alma vivente. Então o homem ele é constituído por um espírito, uma alma e um corpo. Estão entendendo? O homem é constituído por um espírito, uma alma e um corpo. Entendendo isso, você vai compreender um pouquinho a respeito sobre batalha espiritual. Presta atenção. Lembrando que nesse universo que Deus criou e formou para os seus seres, para a sua criação, vemos 3 tipos de criação. Você lembra? Primeiro tipo de criação, vou refrescar sua memória, é o homem. Segundo tipo de ser criado para esse universo são os anjos. Você consegue lembrar o terceiro tipo de ser que Deus criou para esse universo? O terceiro são os animais. Eu sei que poucas pessoas lembram dos animais, pregam sobre os animais, mas os animais têm grande importância na criação de Deus. Inclusive, eles esperam a redenção em Cristo Jesus também. E eles também anseiam, pela restauração de todas as coisas. Isso você vai acompanhar lá nas cartas aos Romanos. Então, presta atenção. Entendendo que você tem um espírito, uma alma e um corpo, você precisa entender uma outra coisa. Nós vivemos em 2 planos de existência, em 2 mundos simultâneos, em 2 dimensões. Qual dimensões são essas, William? Primeiro, mundo espiritual e segundo, mundo natural. Acompanha comigo. Mundo espiritual e o mundo natural. Onde vamos entender isso? Abra comigo em Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Acompanhe comigo na tela. O texto diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram formados, de maneira que aquilo que é visível foi feito das coisas que não se veem. Em outra tradução vai dizer que as coisas visíveis vieram das invisíveis. Aquilo que é aparente vieram daquilo que não é aparente. Ou seja, o mundo visível, aquilo que enxergamos com os nossos olhos a partir da luz, que só conseguimos enxergar por conta da luz, ele só veio a existir por conta do mundo invisível. Isso aqui é interessante, vou refrescar sua memória. Por exemplo, quando você planta uma semente, você planta na terra. E dentro da terra você já não enxerga mais quando a semente está dentro da terra. Mas quando está dentro da terra, ela quebra a casca, ela começa a germinar. Ou seja, ela começa a florescer, criar raiz e tudo mais. Depois de um tempo, começa a crescer o galho, o tronco, as folhas, até se tornar árvore, até ter frutos, ok? É assim que Deus trabalha também na nossa vida. Inclusive, a Bíblia nos compara como árvores. Fica essa dica. Então, presta atenção. Então, Hebreus 11:3 vai dizer que o mundo natural veio do mundo espiritual, ok? Então, tudo que é natural é uma cópia, é uma sombra, é um modelo, é uma figura do mundo espiritual.
ok? Então, entendendo que você tem um espírito, uma alma e um corpo, você vai entender um pouquinho. O seu espírito foi criado para interagir com esse mundo espiritual. E o seu corpo físico foi criado para interagir com esse mundo natural. E a sua alma é o elo que liga você em esses dois mundos. Consegue compreender? Agora vamos ler lá em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 19. Olha o que o texto diz. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais que eu vos declaro, como já os preveni anteriormente, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Contra essas coisas não existe lei. Então, presta atenção. Primeiro ponto, para a gente entender sobre batalha espiritual, esse texto nos revela uma coisa. Primeiro você vai perceber, no verso 19 vai dizer assim, ó, porque as obras da carne são. Você percebeu que quando fala sobre a carne, está falando no plural, obras. Quando vai falar do Espírito, fala do o fruto do Espírito é, ou a obra do Espírito é. Qual que é a diferença? Tem alguma diferença por ser no plural ou no singular, William? Tem. Por quê? Porque quando falamos de obras da carne, está falando de todos os desejos, de todas as vontades que o pecado dentro do homem consegue produzir, ou seja, tipos de frutos. Já o Espírito Santo só tem uma vontade, um desejo, que é fazer a vontade de Deus. E você vai observar em Romanos 12, verso de número 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Consegue entender? E qual que é a diferença? O fruto do Espírito é amor, ou seja, é um único fruto, porque Deus é amor. E por ser amor, gera bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Conseguiu entender? Já obras da carne, ela gera vários tipos de frutos diferentes. Um exemplo para você entender, por exemplo, uma bananeira, ela dá banana, certo? Só que ela dá vários tipos de banana. Banana prata, banana nanica, banana maçã, etc. Já uma bananeira não consegue dar uva, nem pera e nem maçã. Conseguiu entender? Então, quem tem um fruto do Espírito gera obra de amor. Amém? Então, você vai entender isso com batalha espiritual. Então, o Espírito Santo, ele está aqui, ó, no teu espírito. Você está cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo veio habitar em você quando você recebeu a Cristo Jesus, ok? Só que a sua carne... William, o que é carne quando a Bíblia fala? Quando a Bíblia fala sobre carne, ela está falando tanto do seu corpo físico corrompido pelo pecado, como também a sua alma corrompida pelo pecado. Então, quando a Bíblia fala sobre o velho homem, sobre a velha natureza, o homem caído, está falando dessa parte aqui, ó. Conseguiram entender? Então, isso aqui é a famosa carne. É aqui que tem os seus maus desejos, as suas más vontades, a vontade de não ler a palavra, a vontade de não ler a Bíblia, a vontade de não querer orar, a vontade de criticar. Tudo tem aqui, ó, dentro da carne. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do verso de número 11, onde o texto diz assim, ó. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Pula lá pro verso 18. E Jesus explica, mas o que sai da boca provém do coração. E é isso que contamina o homem. Verso 19, porque do coração vêm os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas são as coisas que tornam o homem impuro. No entanto, comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, olha aqui comigo. Quando você ver na Bíblia, isso aqui é interessante você aprender, toda vez que você vê na Bíblia a palavra coração, carne, terreno, mente, algumas traduções traduzem por vida, pensamentos, está falando da alma do homem, ou seja, o centro do homem, que é a alma, é onde está centralizado suas vontades, o seu ponto de partida de decisão, qual caminho que você vai seguir ou não vai seguir, se você deseja obedecer ou não vai obedecer. Consegue compreender? Então, o que contamina, que Jesus vai nos ensinar, presta atenção, vê se faz mais sentido para você. O que contamina não é o que entra pela boca. Então você percebe que ele está falando do corpo físico? Mas o que contamina o homem é o que sai pela boca, que provém da onde?
do coração, ou seja, aonde está enraizado o velho homem, aonde Deus todo dia tenta lapidar, moldar para fazer a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele ainda não é feita dentro de você. Consegue entender? Agora vamos então entender a respeito sobre essa batalha espiritual que muitos crentes ainda não entenderam. Mas vamos entender hoje nesse vídeo. Abra comigo em Gálatas 5, agora verso 17. E o texto diz assim, ó: porque a carne milita o que é oposto ao espírito, e o espírito o que é oposto à carne. Eles estão em conflito um com o outro para que não façam o que desejam. Gente, presta atenção. Olha o que esse texto vai revelar. O texto vai dizer que a carne milita, ou seja, luta, batalha contra o espírito. Então você está percebendo que aqui são batalha de vontades, batalha de desejos? A carne quer fazer uma vontade e o espírito quer fazer outra vontade. E olha que revelação incrível. Presta atenção. Olha o texto. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne para que vocês não façam o que querem. Aqui tem uma grande revelação, que eu não vou entrar no assunto, que não é o caso desse vídeo hoje. Mas o espírito luta contra a sua carne para que a sua carne faça a vontade de Deus. E a sua carne luta contra o espírito para que você faça a vontade da carne. Então, aqui em você está centralizada essa batalha espiritual. Ou seja, a batalha espiritual, ela não está fora, ela está dentro de você. Quem está conseguindo entender? Então, agora que você tem esse discernimento, você vai entender como vencer essa batalha. William, agora que eu entendi a respeito sobre batalha espiritual, como é que eu posso vencer? Eu vou te dar um dos caminhos. Lembrando que eu sempre costumo dizer que ser crente não é uma coisa, é um conjunto de coisas. Não tem como viver para Deus obedecendo um só dos mandamentos. E Tiago vai dizer que se você desobedece um dos mandamentos, você quebrou toda a lei, porque o mesmo Deus que disse não roube, também disse para não falar mal dos outros. O mesmo Deus que disse também não roubar, disse também para você trabalhar, para conquistar as coisas. Consegue entender? Então servir a Deus vai muito mais além do que uma coisa só. Amém? Mas vou te dar um dos caminhos. Abra comigo em Efésios capítulo de número 5, verso 18. O texto diz assim, ó: não se embriagueis com vinho, porque causa dissolução, mas encham do Espírito. Então, olha que interessante o que Paulo aqui está revelando. Paulo está dizendo aqui, ó: não se embriaguem. O que é embriaguez? A embriaguez, ela é a anomalia, ou seja, ela é o excesso. Então, Paulo está falando assim, não se excedem. O problema do ser humano é o excesso, tanto para o de mais como para o de menos. Então, Paulo está falando assim, ó: não se embriaguem com vinho. O que o vinho representa? O vinho representa as obras da carne, ou seja, os prazeres da carne, tudo aquilo que agrada a sua carne. Então, Paulo fala assim, ó: se você quer viver uma vida no Espírito, orar em espírito, andar em espírito, como ele mesmo vai explicar nas suas cartas, vocês precisam se encher do Espírito. Então presta atenção. Agora que você tem uma visão mais clara, né, ele fala, não se embriaguem com vinho. O vinho, vontade da carne, corpo, porque partiu do seu desejo da alma, ok? De se embriagar com as coisas da terra. Mas Paulo ele fala assim, se você quiser entender mais sobre o mundo espiritual, o mundo invisível, você precisa se encher mais do Espírito. Então, esse é um dos caminhos para você vencer. Na verdade, se você praticar somente este princípio, você já vai vencer. Por que perdemos batalhas espirituais? Por que perdemos certos tipos de batalhas? Isso vai de acordo com o primeiro princípio que eu entendi na palavra, que é sobre o alimento. Tem mais dois princípios que regem esse mundo. O primeiro deles é o alimento, é aquilo que você alimenta. É tão forte isso que o mundo está dessa forma por conta de alimento. Então vai daquilo que você alimenta. Conforme você vai alimentando, você vai crescendo. Se você se alimenta das coisas da carne, a sua carne vai ficando mais forte e o seu espírito vai ficando mais fraco. Mas se você se alimenta do espírito, o seu espírito vai ficando mais forte. Então, se você alimenta a carne, você vai ter mais vontade de ficar na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, jogando, assistindo. Então, por quê? Porque você está alimentando a sua carne, o seu velho homem. Mas você precisa alimentar o seu novo homem. Porque quando você aceitou a Cristo, você se tornou um bebê espiritual. Então, você começou com leite. Agora você precisa de mantimento sólido, ok? Ou seja, se aprofundar na palavra. E isso só com alimento espiritual, ok? Então muitas coisas a gente não compreende porque nós somos carnais. A Bíblia nos diz que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Então, para que vençamos as batalhas diárias da nossa vida, precisamos discernir o que é fruto do Espírito e o que são os frutos da carne. Espero que você tenha entendido essa lição. Que Deus te abençoe. Se possível, se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer e a palavra de Deus ser expandida a alcançar novos corações. Deus te abençoe
e nos vemos nos próximos vídeos.